E aí, programador, tudo jóia? Bom, se você quer saber o que eu fiz para sair do zero, né, como operador de máquina, operador de empilhadeira, para virar um programador, né, conseguir gravar essas aulas para vocês, participar de diversas empresas como programador pleno, júnior, sênior, especialista, arquiteto, né? Então, se você quer saber um pouco dessa minha história, o que eu fiz na minha jornada para chegar onde eu cheguei, tem um link aqui de um webinar que eu preparei para que você possa assistir. Espero que possa te inspirar. Vejo você lá. Um esquema simples de BI que eu trouxe aqui para vocês é isso daqui. Isso é um esquema simples de BI, tá bom? É um esquema, vamos falar aqui, simplificado, tá? Então eu tenho as entradas de informação, pode ser por Excel, pode ser por planilha, pode ser por banco de dados. Aí tudo isso eu gero uma segunda base que a gente chama de Data Warehouse, tá? E aí depois vem as análises que geram as informações dos gráficos, tá bom? O BI inclui arquiteturas, ferramentas, bancos de dados, aplicações, metodologias, tais como Data Warehouse, que eu falei, ETL, relatórios, Data Mart, Data Mining, que é mineração de dados. Então a gente vai falar um pouquinho de cada coisa, tá? Conforme a gente vai entrando em cada ferramenta, eu vou explicar um pouquinho o que é cada ferramenta, tá bom? Então assim, isso daqui que eu estou falando hoje para vocês é apenas uma introdução do curso, tá bom? Na próxima aula a gente vai começar a falar um pouco do que é BI, de como a gente começa uma estrutura de BI, tá bom? Então a gente vai passar por tudo, a gente vai praticamente fazer meio que alguns projetos, a gente vai fazer um projeto, na verdade, de BI complexo, tá? Que a gente vai ter ETL, a gente vai ter Big Data, a gente vai ter Azure, a gente vai ter tudo isso, só que a gente vai passar por etapas. Então, cada etapa a gente vai vamos chamar de projeto, tá? Então, a gente vai ter um projeto de ETL, a gente vai ter um projeto de Big Data, a gente vai ter um projeto de Data Factor, de Databricks, de Azure, né? Entre aspas, de Azure. Vamos ter um projeto de Data Mart, um projeto de mineração de dados, um projeto de Data Warehouse. Tudo isso para, no final, a gente poder ter um relatório. Então, antes de qualquer coisa, Fernando, então o Power BI é o Business Intelligence? Não, o Power BI é o nosso front-end do BI, tá bom? Então, por trás do BI a gente tem o que a gente chama de back-end, que é o pessoal do Data Warehouse, o ETL, o Data Mart, o Spark, que faz a parte de Big Data, o Data Factor, o Databricks, todas essas estruturas aí que estão por trás do relatório, onde os relatórios estão linkadas, é feito pelo time de análise de dados, pelos cientistas, pelos engenheiros e por aí vai. Quem normalmente desenvolve os relatórios é o que a gente chama de analista. Então esses caras são os analistas de dados. Então eles pegam os dados prontos que os engenheiros entregou, deixou pronto e começa a tratar esses dados, tá? A gerar as análises para disponibilizar esses dados, tá bom? Então aqui eu coloquei aqui para vocês um pouquinho de um processo de BI, tá? Então, como aqui atrás eu trouxe para vocês um processo simples, esse processo aqui, ele pode ser um arquivo, como eu disse, um arquivo de Excel, um XLX, um XLSX, um CSV, aqui pode ser um arquivo de texto, pode ser um Axis, um MySQL, um Postgre, enfim, qualquer um desses. E aqui seria um pouco tudo que a gente pode linkar dentro de um Business Intelligence, certo? Dentro de um processo de BI. Então eu tenho meu metadata, eu tenho meus sistemas de ETL, eu tenho meu Data Warehouse, eu tenho meu Data Mart, eu tenho planilha, eu tenho portais, eu tenho ferramentas de transmissão, análise preditivas, análise de notificação, fluxo de trabalho, indicadores e dashboards, cookies digitais, OLAP, a gente vai falar um pouco de OLAP também, relatórios financeiros. Então tudo isso faz parte de um BI, tá bom? Tudo isso faz parte do BI. Se vocês olharem aqui, ó, essa parte aqui, ó, é a parte fundamental do BI, tá bom? Então, quem trabalha, quem quer aprender, quem quer entender de BI, entender um pouco mais do conceito que é BI, como funciona por trás de um BI, o BI nada mais é do que esse pequeno processo aqui, ó. Um sistema de ETL, um Data Warehouse, um Data Mart, ou um Data Factor, ou um Databricks para processar alguma
grande quantidade de informação, que nada mais vai gerar o que? Os seus BIs. Então aqui dentro os BIs vão estar conectados, o seu BI vai estar conectado dentro dessa estrutura inteira, tá? Então eu posso ter planilha de Excel, eu posso ter fazer uma busca lá, vocês vão ver que no Power BI a gente pode fazer uma busca em algum site já que tenha uma planilha, que ele identifique que seja uma planilha. Então assim, é muito interessante. Só recapitulando aqui, pessoal, não vamos entrar em todas as ferramentas de front-end, tá? A gente vai de front, tá? A gente vai entrar mais focado em Power BI, que na próxima aula, quando for Power BI, eu vou trazer para vocês uns estudos, um site que a gente consegue identificar qual é a ferramenta mais utilizada hoje. E disparadamente é o Power BI, tá? Da Microsoft, disparadamente. Atrás deles, em segundo lugar, vem o Tableau, e em terceiro lugar vem o Tableau, que é da Salesforce, e em terceiro lugar vem, acho que é o Qlink, se eu não me engano, não lembro agora de cabeça, mas assim disparado é o Power BI, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho das ferramentas. Após o processo vem o resultado, tá? Então após todo esse processo, você mexer com metadata, você fazer seu sistema de ETL, você montar seu data warehouse, os analistas analisaram os dados, começarem a gerar todos os relatórios, o usuário final vai chegar na onde? Vai chegar nesses relatórios, tá? Vai chegar aqui nesses relatórios. Então isso daqui, por trás de toda essa estrutura aqui, esses gráficos aqui, existe um time de análise que analisou todos os dados para chegar nesse resultado, para entregar essa visão para o cliente, para o time, para o departamento, para a gestão. Teve também um time que deixou esses dados prontos para os analistas atuarem, tá? Então isso daqui é um resultado. Então aí vocês verem aí, por exemplo, temos aqui um dash de o Power BI dos dados aos dash, eu não sei do que se trata isso, eu peguei na internet só para ver. Então aqui a gente consegue ver que, se vocês analisarem o Power BI, tem muita coisa de interação para vocês poderem trabalhar.